Gente, é um assunto super legal. Talvez vai tirar muitas dúvidas sobre algumas doenças dentro da psiquiatria que vai tratar. A relação genética, as doenças psiquiátricas, por exemplo, a mãe, o pai, ou o filho que tem um tormento, alguma coisa que tem uma dificuldade, tem a ver com a genética, talvez do lado paterno ou materno? Vamos ver tudo isso. Por isso, antes do padre chamar ela, a nossa querida psicóloga Adrianinha, veja o VT que nós preparamos sobre esse assunto para você. Muitas vezes, quando vamos ao médico com algum problema, escutamos a seguinte pergunta: há alguém na família com histórico dessa doença? Não é incomum existirem doenças hereditárias que passam por algumas gerações. Diabetes, pressão alta e até mesmo o câncer são exemplos disso. Quando conversamos sobre doenças que podem ter relação genética, é normal associarmos a doenças que afetam o nosso físico. Mas e doenças psiquiátricas? Podem também serem passadas de geração em geração? No Papo Reto de hoje, entenda mais sobre existir ou não a possibilidade de doenças psiquiátricas serem hereditárias. Olha aí, gente, tá vendo? Um assunto aí muito interessante, hein? Então vamos lá. Para trabalhar um pouquinho com a gente sobre essa psicologia aí toda, e que será que tem alguma coisa a ver essas doenças, como a herança paterno-materna? Para isso, ela, né? Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, eu a conheço e posso dizer, assim, com larga visão. Parabéns pelo seu dia. Adrianinha, Deus abençoe você, minha querida. Boa tarde. Boa tarde, Padre Marcos. Muito obrigada e parabéns para todas as mulheres que merecem um parabéns. É um dia muito especial. E parabéns pelo nosso dia. Obrigada por estar aqui hoje, num dia muito especial, que a gente está comemorando o nosso dia. E estou muito feliz por mais uma vez estar aqui presente com você. Que legal, Adrianinha. Que pena. Eu só estou triste com uma coisa com você. Eu queria que muito você estivesse aqui, viu? Apesar de já ter uma... A próxima vez, eu só preciso marcar com um pouquinho mais de antecedência, porque assim, tá muito cheio e aí eu consigo me organizar certinho para conseguir ir. Tá bom, minha linda. Então, dessa vez você tá perdoada, tá bom? Pelo Dia Internacional. Tá, mas na próxima eu sem falta, quero sair muito. Muito bem, Adrianinha, é o seguinte, ó, diante desse quadro do VT que nós colocamos aí, essas doenças hereditárias, como foram colocadas, que antecede a questão psiquiátrica. Por exemplo, nós vamos fazer uma consulta médica e dependendo da doença que a gente tem, os médicos sempre vão perguntar: você tem alguém na sua família que já teve um problema assim, ou assado, com esse tipo de doença? Normalmente eles perguntam. E realmente, dentro da psicologia ou da psiquiatria, melhor dizendo, realmente, essa ciência, ela também nos dá essa condição de fazer a mesma pergunta. Por exemplo, um filho, uma filha que traz algum tipo de comportamento diferente, que precisa de um acompanhamento psicológico, não necessariamente ou sim tem a ver com alguma coisa herdada ou da linha paterna ou materna desta criança. Isso tem a ver mesmo? Tem algumas doenças, daí a gente já fala mais da linha da psiquiatria mesmo. Algumas doenças, elas podem ser dadas, mas não necessariamente, em 100% dos casos, elas são herdadas dos pais, da mãe e do pai diretamente. Elas podem pular uma geração ou duas gerações, mas daí são doenças como a esquizofrenia, a bipolaridade. Então, são doenças que elas podem sim ser herdadas, ainda está muito em estudo, mas já tem comprovação que elas são herdadas. Então, e que antes elas não foram estudadas. Então, se a gente começa a ver, no caso dos meus avós, que seriam a geração dos bisavós das pessoas que estão com seus 20, 30 anos agora, então são pessoas que falam, elas tinham um comportamento... Opa, acho que deu uma travadinha. Vamos ver aí, deixa eu ver. Adrianinha, já tá ok aí? Peraí um pouquinho. Voltou. Assim, elas... Isso. Voltou quase de novo.
Então, assim, as que a gente falaria que seriam os nossos bisavós, ou nossos avós, ou tataravós, que assim, a gente não falava de bipolaridade, eles falavam de psicose maníaco-depressiva, os antigos loucos, que são os esquizofrênicos, que escutam vozes, ou que tem dissociação de personalidade. Então, eram pessoas que eles não conseguiam diagnosticar o que tinham e que era todo mundo tratado como louco. Então, hoje a gente consegue ver que tem algumas doenças psiquiátricas que podem ser herdadas, mas que não significa necessariamente que se a mãe ou o pai tiveram essas doenças, que os filhos terão. Então, ainda não sabe o que significa, o que vai dizer se a criança terá ou não. Às vezes pula uma geração, pula 2 gerações e alguém vai ter. Então, às vezes eu recebo uma pessoa aqui com bipolaridade e quando eu vou ver, a gente normalmente vai investigando o passado. Sim. E aí você vê que tinha lá um bisavô, um avô que tinha um comportamento que era extremado. Que às vezes, quando a gente fala extremado, ele tinha um período de depressão, então que ele ficava muito triste, ou ele pulava de emprego em emprego, ele tinha problema com alcoolismo ou com droga. Naquela época era muito comum a pessoa ter comportamento com jogo. Então, mesmo a gente sabendo que o jogo aqui no Brasil é ilegal, infelizmente a gente sabe o que acontece. Então ele perdia as coisas com o jogo do bicho, ou então mesmo com loteria, com essas coisas, ele perdeu casa, perdeu tudo, vendeu a casa para ir jogar tudo na loteria. E acontecia, então eram as pessoas que isso a gente já sabe que eram fases que ele estava na fase maníaca. Sim. Ou então pagava tudo para os amigos. Então tinha a época que era aquela pessoa super legal, ou mesmo a mulher, pagava tudo e assim, ia no supermercado e comprava tudo, porque ela estava na fase maníaca dela. E aí a gente começa a ir investigando e vai entendendo o que foi acontecendo com essa pessoa e vai vendo o histórico dela. Perfeito. Porque assim, são doenças que são antigas, mas que o diagnóstico é relativamente novo. Quando eu falo relativamente novo, eu me formei há mais de 33 anos atrás. É exatamente isso. E aí a gente vai olhando. Quando eu me formei, a bipolaridade chamava PMD, psicose maníaco-depressiva. Então, assim, você vê que em 30 anos ela mudou de nome. Então, entendeu? É doença que é antiga, mas ela vem sempre sendo estudada e está sendo aprimorada. Então, a gente precisa investigar muito. Então, já sabe que é uma doença que é hereditária, mas a gente precisa investigar para ver qual é o histórico. Então, os psiquiatras, psicólogos, eles vão estudando muito para entender se já teve algum caso na família. E praticamente 100% dos casos, 99%, tem sempre alguém que você vai estudando o histórico, sempre tem um tio, uma tia, um avô, um tio-avô, que tem um histórico de ter uma instabilidade muito grande. Maravilha. Ou ter esquizofrenia, que às vezes não tem esse nome, mas que tinha um comportamento diferente. Bom, então nós já entendemos que tem sim. Então já existe uma referência de hereditariedade, sim, em alguns casos. E doenças. Isso. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma questão junto com você que tem a ver um pouco com uma fonte de São João Paulo II, nosso santo da Igreja Católica, quando ele fez a teologia da sexualidade. E ele vai entrar um pouco nessa questão aí sobre a questão da psicologia pessoal. Cada um é único. Em cima disso, eu quero fazer uma pergunta para você para tentar ainda mais resolver essas questões nossas. O nosso querido Papa João Paulo II, ele escreveu, mais ou menos na década de 90, um estudo que ele fez chamado Teologia da Sexualidade. Ali, ele começa, com a ajuda de grandes pesquisadores, etc., que cada pessoa, ela é única. Então, ela tem uma psicologia somente dela. Então, por isso que a gente sabe que os pais que têm, vamos supor, 5 filhos, você deu aquela educação exemplar, bonitinha, não faltou nada, deu o mesmo carinho para todos, só que cada um vai responder de uma maneira diferente, vai ter outras maneiras de viver. Então, isso está comprovado que se cada pessoa tem uma psicologia própria, única, ele falou única, que aí é onde você explica, muitas vezes, as doenças que as pessoas têm e precisam de tratamento. Então, quando a gente falou aí de nem sempre é hereditária uma manifestação psíquica em alguém.
Porque aquela pessoa, às vezes, por ela ser única e ter uma psicologia, uma maneira de viver, de amar, de pensar, ela pode despertar algumas deturpações psíquicas, pode também por causa disso. Isso é um fato. Porque você significa aquilo que você está, você internaliza aquilo que você vê no mundo, aquilo que te passa, de acordo com aquilo que você sente, com as suas experiências, porque a gente nós somos irmãos, a gente veio da mesma família, mas você teve emoções diferenciadas, porque a gente não passou 100% do tempo junto, vivendo do mesmo jeito e tendo as mesmas experiências. Então, de acordo com as minhas experiências, eu vou ver um mesmo significado diferente do que você. Certo. Então, porque é impossível alguém passar 100% do tempo junto. A gente não nasceu junto e passou o tempo todo junto. Então, eu tenho experiências diferentes que são completamente diferentes dos meus irmãos, a gente é mesmo que seja gêmeos. Então, assim, a gente vai ter experiências diferentes e eu internalizo, eu assimilo aquilo de acordo com essas minhas experiências. Então, é engraçado que agora, quando você está mais velho, você vai se reunir em família, você vai conversar sobre o mesmo acontecimento, o mesmo fato, cada um se lembra de uma forma diferente. É verdade. E é a mesma situação. Cada um tem uma lembrança diferente e uma emoção diferente sobre aquela mesma história que aconteceu. A gente está falando de uma festa, de um almoço que teve, alguma situação que marcou, e mesmo a lembrança é diferente. Porque cada um internalizou e guardou aquela memória de acordo com as nossas histórias, com aquilo que a gente foi construindo ao longo do tempo. Sim. Por isso que as pessoas, assim, elas são diferentes, porque a gente vivenciou histórias diferentes ao longo do tempo. Entendi. Isso desde que a gente nasce. Então, por isso que às vezes não tem nada a ver com pai, nem com mãe, nem com avô, nem com avó, e às vezes pode despertar em você alguma necessidade de um tratamento psicológico por causa das suas emoções, da sua própria natureza, é isso? Isso também Os pais influenciam muito na criação, muito, porque assim, as crianças, principalmente crianças, porque elas não conseguem sair daquele ambiente, porque quando você é um adulto e você percebe que os seus pais, infelizmente, foi uma coisa que a gente até conversou, nem toda mãe, nem todo pai tem dom para serem pais. Então, se você está num ambiente tóxico e convive com uma mãe e com um pai que não tem esse dom, você depois de adulto, você pode se distanciar desse ambiente que não é bom. Mas a criança não consegue se distanciar. Então, ela vai trazer traumas para a vida adulta dela, que através da terapia, ela pode resolver esses traumas. Então, não adianta depois de adulto, mas eu sou assim porque o meu pai me tratou desse jeito, porque a minha mãe me tratou desse jeito. Você agora já é um adulto. Sim. Você pode resolver esses problemas. Sim. E não ficar culpando seu pai e sua mãe pela vida inteira. E daí você também se tornar um pai ou uma mãe abusiva, um pai ou uma mãe que tem problemas e vai descontando isso nos filhos. Então, aquela pessoa que fala, mas eu fui maltratado pela vida. Tá, quando você era criança, você não tinha o que fazer. Agora você tem. Você tem como resolver tudo isso. Você é dono da sua própria vida e você pode resolver os seus traumas. Perfeito. E resolver os seus problemas. Perfeito. Agora, Adriane, uma perguntinha última para encerrarmos. Por causa do nosso tempo, né? Senão eu não ia encerrar, não. Mas, assim, digamos que a psicologia existem meios dentro da psiquiatria, melhor dizendo, de prevenir uma possível doença, algo que poderia acontecer por aquele menino, aquela menina já ter tido, por exemplo, a ausência do pai, da mãe e no perigo de futuramente ocasionar um trauma. Um psiquiatra poderia dar algo que previne tais doenças acontecer por causa de uma realidade familiar daquele ser? Deu para entender mais ou menos? Deu para criar. A gente pode ter ambientes favoráveis, que a gente fala de ambientes funcionais. Então, se você tem tirar de ambientes de relacionamentos abusivos, evitar que a criança sofra um abuso sexual. Então, ambientes perigosos para aquela criança. Então, criar ambientes favoráveis que vão propiciar que a criança tenha um desenvolvimento saudável, que ela viva bem
naturalmente você propicia ter um adulto saudável, que tem uma vida Sim, boa. perfeito. Vida boa, eu falo, uma vida mentalmente sã e saudável. Então, se ela já tem geneticamente a predisposição dela ser uma pessoa que tem a bipolaridade, uma esquizofrenia, pode ser que essa doença se manifeste de uma forma mais leve. Tem alguns estudos na Alemanha, na Inglaterra, que está falando isso. Se você tem um bipolar que foi criado no ambiente saudável, pode ser que essa bipolaridade dele se manifeste de uma forma mais leve, não tão agressiva, porque ele teve um ambiente que a gente chama funcional saudável na infância. Então, quanto mais saudável a criança tem esse ambiente, então assim, livre de pais que bebam, pais que sejam abusivos, que veja briga, um batendo no outro, discussão, que sejam atenciosos, carinhosos, sem mimarem a criança. Quando eu falo pais saudáveis, não é aquele pai que dá tudo que a criança quer, que faz tudo que ele quer. Isso não é ser saudável. Claro. Então, assim, que saiba fazer a criança entender o que ela pode, o que ela não pode, e ter esse ambiente. Então, se a criança tiver a predisposição genética de ter uma esquizofrenia, uma bipolaridade ou alguma outra doença psiquiátrica, ela vai ter em menor grau. Ela pode ter no nível menor. Maravilha. Porque o ambiente saudável protegeu ela dessa doença. Entendi. Perfeito, maravilha. Lindinha, você é simplesmente maravilhosa. Ok? Obrigada. E nesse dia tão importante para as mulheres, né? As mulheres tementes a Deus, eu sei que você é. Tá aqui, ó, meu agradecimento, meus parabéns e um beijo no teu coração, porque você é maravilhosa. Muito obrigada e um lindo dia para todas as mulheres. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Tamo juntos. A semana que vem, se o senhor quiser, eu tô aí. É só... Tomara que você esteja aqui presente, filha. Que Deus abençoe você, Adrianinha. Deus abençoe, Amém. viu?